Olá, pessoal, Semana do Sono 2021. Bem-vinda, bem-vindo a essa nova live. Hoje o tema é sonhos e pesadelos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Rosana Cardoso Alves. Eu sou neurologista e sou coordenadora das ações da Semana do Sono aqui em São Paulo. Espero que vocês estejam aproveitando inúmeras lives, palestras, aí tem várias atividades aí para todos os gostos. Essa live particularmente fui eu que escolhi o tema, porque eu adoro sonhos, é um tema aí que eu estudo aí acho que desde estudante, e escolhi uma pessoa que também adora o tema, que é a doutora Silvia Cohen, que vai entrar aí nos próximos minutos, né? Eu acho que desde estudante aí era um tema que sempre me fascinava. Eu acho que eu lia relatos históricos, né? A gente sempre, todos nós temos muita curiosidade com relação aos sonhos. Por questões aí, alguns por aspectos místicos, aspectos especiais, aí tem o lado romântico, né? A gente fala muito, né, do lado romântico. Então, a Silvia acabou aí de entrar na live, ela já vou pedir aí para ela. Silvia, estou te vendo aqui, só. Ela vai entrar como a Casa do Conhecimento. E aí a gente já começa a falar. Mas assim, é um assunto aí que vocês podem fazer perguntas, né? Fiquem à vontade, como de sempre. E é um prazer aí poder, assim, a gente tirar dúvidas. Mas a gente vai falar de aspectos mais... Como esse assunto sonhos e pesadelos é um assunto muito extenso, a gente vai falar mais de aspectos psicológicos e aspectos também aí neurofisiológicos. Silvia, eu acho que você tem que mandar para mim aí o pedidinho, mas enfim, eu vou tentar te colocar aqui. Peraí, só um segundo. Eu te vi passando aqui. Cadê a Silvia? Ela tá com uma Casa do Conhecimento. Cadê? É que eu não consigo. Você tem que entrar mesmo, Silvia. Então, mas como a gente vai falar de pesadelos também, obviamente, porque são sonhos com conteúdo desagradável, mas a gente vai focar até mais em sonhos e, obviamente, não tem como a gente não falar um pouquinho aí dos aspectos da pandemia. Enquanto a Silvia não entra, eu vou falar, na verdade ela entrou, só que acho que ela não tá conseguindo logar aí alguma coisa, mas em breve aí, Silvia, eu não recebi o seu convitinho aqui ainda, a sua solicitação aqui. Então, quando ela não entra, vou comentar uma curiosidade. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu e a Silvia fizemos um vídeo, que ia ser até uma live, e a gente acabou fazendo um vídeo até, e falando, na época a gente já comentamos aí sobre... Luciana, faz um favor, dá uma ajuda pra Silvia aí, que eu acho que ela não fez eu não tô conseguindo chamá-la pra live, por favor. A Lu entrou aí, a Lu é nossa super assessora aí, que assessora todas as lives aí, que nos ajuda aí, pra gente conseguir transmitir melhor aí esses aspectos aí do conhecimento. Então, há um ano atrás, eu e a Silvia fizemos um vídeo, porque já era a Semana do Sono 2020, que o que aconteceu, a gente, sim, eu sei que agora sim, opa, agora sim. Pronto, ela tá entrando. Mas em suma a gente fez um vídeo já. Oi, Silvia! Oi, Boa desculpa tarde! meu atraso aqui, eu tive um problema no meio do caminho. Normal. Acho Os que tem ao vivo aí. acontecido isso essa semana, né? Não, eu tive um problema, eu tinha me esquecido que eu tinha que entrar aqui para te chamar. Eu acho que eu tenho feito entrevista, eu estava Isso! desconfigurada. Por isso que eu fiquei meio confusa. Você sabe que esse negócio também, eu entro pelo meu, aí eu me toco, não é o meu, é o da ABS. Tá todo É, mundo. Mas pois é. obrigada, viu, por ter topado aí fazer essa live. E eu estava falando para todos que esse assunto, eu e você ficamos muito felizes, porque é um assunto que nós duas adoramos, falar sobre sonhos. Né? Então, a gente Sim, sempre muito. vai ser um bate-papo, não tem script, vocês podem perguntar. E a gente vai ficar super à vontade, porque
é um tema muito agradável, né? A gente tem vários aspectos, mas a gente vai falar mais aspectos psicológicos e aspectos médicos, né, Silvia? Porque senão a gente vai ficar aí, se deixar, a gente fica 2 horas. A Luciana tem que cortar a gente, porque Nós temos 30 minutos, não é isso? exatamente. Então, Então, para quem não conhece a Silvia, a doutora Silvia Cohen, ela é psicóloga de formação, é certificada pela Associação Brasileira do Sono, é especialista em estresse pós-traumático. Eu vou resumir, tá? É fundadora, diretora da A Casa do Conhecimento, Formação e Conhecimento e diretora da Associação Brasileira do Sono. Tá bom, né? A lista é enorme, então, mas tá ótimo. a gente tem 30 minutos para a live, senão eu vou ficar falando. E para quem não conhece, eu sou a doutora Rosana Cardoso Alves. A doutora Rosana Cardoso Alves, eu vou te falar, é uma médica do sono excelente, trabalha muito com criança. Ela cuida da parte do Fleury, de Laboratório do Sono. Também estava na diretoria da ABS ano passado, é uma grande parceira. Atualmente, a doutora Rosana é a responsável pela Regional de São Paulo da ABS. Um trabalho lindíssimo, tem feito lives ótimas. E uma pessoa muito gostosa de conviver. Para mim é uma alegria poder estar aqui falando com você, Rosana. Ai, obrigada. É uma alegria também, Silvia. Eu estava até comentando, fazendo um parênteses enquanto você não entrava, que há exatamente um ano atrás a gente estava fazendo, acho que foi o primeiro vídeo falando do sono em tempos de coronavírus. Você lembra? Foi Lembro. A gente estava no evento, a gente estava no meio de um churrasco, vocês não acreditam. E aí eu e a Silvia falamos assim, gente, essa história de epidemia vai acabar com o sono das pessoas. Meu Deus, vamos fazer um vídeo agora. Não foi bem isso que aconteceu? Foi. E aí o Dr. Jaime estava junto e ainda falou umas coisas. Foi bem interessante, né? Mas assim, um ano depois aí, agora a gente já tem até, além da nossa experiência pessoal, né, Silvia, a gente já tem vários estudos científicos. E acho que o pessoal vai perguntar, Silvia, eu já vou começar comentando aí como ficaram os sonhos na pandemia. Eu acho que eu já vou te perguntar de cara aí, já, porque foram tantas queixas que a gente recebeu. Eu queria até que você contasse um pouco da sua experiência pessoal aí nesse período, né, que você trabalha com isso há muito tempo. E como você também tem experiência com estresse pós-traumático, você acabou aí vendo além. Eu diria para você, acho que todo mundo deve estar observando, os sonhos ficaram agitados, intensos, perturbados, e muitas pessoas relatando pesadelo, né? Existem estudos em vários lugares, a gente tem aqui no Brasil que foi feito, mas a gente também tem estudos de outros centros no mundo, com aumento, assim, significativo de pesadelo. Então, assim, tipo de 10% para quase 30%. Antes da pandemia, a prevalência seria de mais ou menos 9%, e depois da pandemia, beirando aí os 25%, 30%. E eu acho que isso se dá por todos os medos que as pessoas estão vivendo. A gente está vivendo uma época em que há uma limitação de movimento, mas há também uma dúvida sobre a vida, sobre a vida das pessoas que estão próximas, a iminência de poder contrair a doença, não perspectiva do que vai acontecer, se vai existir uma vacina, não vai existir, em quanto tempo isso vai acontecer. Aí tem toda a parte de trabalho, pessoas às vezes temendo a perda de trabalho, alguns concretamente perdendo a oportunidade de exercício profissional, uma limitação financeira. Então, são tantas ameaças que jogam a pessoa para uma circunstância mesmo de sobrevivência. E aí a parte psíquica sofre muitas vezes, porque não se encontra nessa forma de viver tão limitada a oportunidade dessa parte, vamos dizer, de sublimação, de criatividade, de oferta de um significado da vida e de uma ideia de continuidade. A pessoa recai completamente no medo, na insegurança. Então é uma época bem difícil que eu acho que não se encerra só porque a gente está no lockdown, né? Não se encerra a hora que terminar o controle da pandemia. Acho que a gente segue tendo aí a repercussão das perdas, dos lutos, das perdas financeiras, de uma economia que vai se reerguendo com uma dificuldade de inserção. E eu acho que o desdobramento nós vamos sentir no consultório ainda por mais tempo, mesmo depois de um controle maior do vírus, né? Ou de lidar com o vírus, do ponto de vista da saúde física direta de sobrevida. Perfeito, obrigada, Silvia. Para quem caiu na live agora, vamos supor que alguém caiu na live e não é da área de sono. E eu vou fazer só uma explicações de sonhos aí, o que são os sonhos, tá bom? E aí a gente até vai voltar aí, porque esse aspecto aí é muito particular. Então, para quem não é da área, os sonhos, na verdade, eles são
eles fazem parte aí da nossa neurofisiologia normal. Todas as noites nós sonhamos várias vezes. A maioria dos sonhos eles ocorrem aí do sono REM, mas eles podem ocorrer durante o sono de ondas lentas. Como a gente tem ciclos de sono aí durante a noite, 5 a 6 ciclos, então a gente tem pelo menos todas as noites 5 a 6 ciclos. E aí tem uma das coisas que está acontecendo, que as pessoas estão lembrando muito dos sonhos e particularmente dos pesadelos, que a Silvia acabou de comentar aí, elas estão acordando com os pesadelos, né? Está sendo algo muito intenso, né? As pessoas, a gente só acorda do sonho se a gente for acordada, a maioria das vezes, durante o sono REM. Se você dorme a noite inteira bem, um sono tranquilo, maravilhoso, você não lembra de sonho nenhum. Isso não significa que você sonhou. Você sonha todas as noites e várias vezes. O que está acontecendo agora com a pandemia é que as pessoas estão acordando mais. E aí, um dos motivos é a ansiedade. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, você pegando esse gancho aí, e depois eu até volto a falar um pouco, mas assim, dessa questão ansiedade, sonhos e pesadelos, né? Porque ansiedade é a palavra, infelizmente, aí que a gente convive há um ano, né? E a gente estamos num momento... Intensamente. Convivemos há mais tempo, mas intensamente, talvez recaindo ao maior número de pessoas, né? A gente tem aí aumento de ansiedade, sintomas de ansiedade e de depressão. Então, eu acho que os sonhos acaba sendo um espaço de tentativa de elaboração, né? Mesmo como a ideia de labor, de trabalho psíquico, porque o espaço de poder pensar sobre a vida, mais fácil numa vida articulada socialmente, em que o trabalho, as convivências estão acontecendo, a liberdade de ir e vir com segurança, ela é mais fácil, porque você encontra interlocutores. E neste momento, crise todo mundo vive, né, Rosana? Ainda ontem eu estava comentando com uma pessoa exatamente isso. Crise todos nós vivemos ao longo da vida. Mas quando a gente está vivendo uma crise que é individual, particular da nossa vida, por mais que seja muito difícil para algumas pessoas, a maior parte consegue ter uma elaboração disso. Ela vai buscar um amigo, ela vai ter um par com quem ela possa conversar, ou até um padre, um médico, um psicólogo, alguém que possa mostrar para ela um outro caminho, um outro sentido, uma outra face daquele fenômeno que ela está vivendo, de uma circunstância que muitos já passaram. Então, acho que até o próprio aprendizado, a experiência de outras pessoas, trazem uma noção de uma certa sabedoria que ela pode, então, ir aos poucos encontrando o caminho dela. Agora, quando a gente vive um momento de pandemia como esse, ninguém sabe, não tem o mais velho. O mais velho também não passou por uma pandemia. Então, é um espaço de muito desconhecimento e muito, como se nós estivéssemos todos órfãos. Quando a gente vive uma crise particular nossa, a ruptura, por exemplo, de um relacionamento, ou uma perda de um trabalho, ou uma situação de crise financeira, por outros motivos, a gente tem outras pessoas que já viveram isso, que já viram, já testemunharam, e de algum jeito podem estender a mão para a gente num conselho, numa organização melhor dessa crise pessoal que a gente enfrenta. Agora, quando essa situação ela é coletiva, quem é que pode nos orientar? A gente acaba ficando órfão. E nessa condição é que a ansiedade vem e paira, porque eu acho que até esse dilaceramento político, essa polarização política, também aumenta ainda mais a falta de confiança e de noção de quem é que eu posso me apoiar. Então, com tudo isso, a ansiedade cresce. Com tudo isso, a falta de confiança na vida, ou confiança em si, dúvidas quanto ao futuro, pode se exacerbar, também aumentando aí os sintomas de depressão. E a gente tem visto também nos estudos que pessoas que estão tendo mais pesadelo, está tendo uma grande percentual dessas pessoas, praticamente assim, aproximadamente 1/3, com intenção suicida. Então não é brincadeira, quando você fala, acho que da ansiedade, a gente pode estar falando de uma face da outra moeda, que é a depressão, né? De um lado pode se expressar numa agitação, num pensamento ruminativo, mas o sentimento pode estar sendo da esfera depressiva e a gente tem que cuidar. Por isso é extremamente importante, se você está tendo sonhos que estão sendo mais agitados, observe esse conteúdo, ele é um grande amigo. O sonho é um grande convite para a gente adentrar o mundo interno. É uma expressão do inconsciente, é uma forma que a nossa saúde psíquica procura encontrar para poder trazer uma elaboração
dos conteúdos emocionais, do entendimento da vida que a gente está inserido. Então, aproveite esse momento. É muito comum na vida corrida a pessoa acordar, toca o despertador e ela já engata nas atividades para poder sair de casa. E agora que a gente está mais em casa, se você está tendo mais memória dos seus sonhos, e muita gente está relatando que às vezes está sonhando muito mais, talvez seja até porque não está tendo essa pressão de logo ter que sair. E talvez também até porque a intensidade dos conteúdos, né, os tipos de conteúdos que estão vindo são mais marcantes. Então, use um diário de sonhos, registre ali, procure ver o que ele mobiliza em você, porque ali pode ter informações sobre a sua necessidade, o que você pode fazer para cuidar de você e evitar, assim, esse aumento desses sintomas aí que podem ser tão prejudiciais para a saúde mental. Silvia, o pessoal está fazendo pergunta. Tem uma aqui que eu vou até aproveitar o seu comentário. A Rose Santos perguntou se os sonhos podem ser alterados dependendo dos remédios que se toma. Isso é uma pergunta, e eu vou até fazer um link aí, juntar com a sua resposta, que você deu uma resposta bem ampla com relação à ansiedade. Então, Rose, uma das coisas que aconteceu aí na pandemia, que aumentou o consumo de ansiolíticos, de antidepressivos, por todas essas questões que a Silvia já explicou bem, né? Então, aí tem uma curiosidade, algumas medicações, elas interferem nos sonhos, porque algumas elas diminuem o sono REM, outras elas provocam mais despertares. Então, sim, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu vou dar um exemplo até que não, de uma medicação que não é da área vamos dizer, que é usada para outra coisa, uma medicação muito comum que é usada para antihipertensão, que são os beta-bloqueadores, tá? Vou dar um exemplo de beta-bloqueador, que é o atenolol, que é uma medicação muito usada para quem tem pressão alta, ou às vezes tem uma arritmia leve. Então, e o atenolol, ele tem um mecanismo, ele diminui a produção de melatonina, e ele tem uma outra coisa que ele acaba aumentando a incidência de pesadelos, né? Então, quem estava com a pressão, muitas vezes vocês lembram no começo da pandemia, que tinha uma confusão lá com as medicações, mesmo nós médicos aí, tinha muitas dúvidas, então muita gente foi tomar beta-bloqueador. E beta-bloqueador, então, exemplo, o fenolol pode dar pesadelo. E tem várias outras medicações. Cuidado com todos os ansiolíticos, todos os que terminam em PAN aí, né, todos os e vários antidepressivos. Uma suspensão abrupta da medicação, ela pode provocar muito pesadelo, né? E isso acontece, então, assim, porque você desestrutura aí o sono. É como se aquela medicação, ela está lá acostumada com os receptores estão atuando em conjunto, e aí você suspende abruptamente. E aí, Silvia, eu gostaria até que você complementasse, porque aí é uma situação comum que você viu aí, de troca de medicação, aumento de medicação. Em alguns casos, isso pode interferir aí e aumentar os pesadelos. Sim, sim. Eu acho que há também, as pessoas às vezes estão tendo aí uma ruptura com o ritmo circadiano e outras a ansiedade gerando aí insônia. E aí é comum também as pessoas fazerem uso alternado de medicamento, acreditando que esse uso vai garantir o sono. E ela está tão ansiosa e tão na expectativa de dormir, que quando ela dorme bem, ela acha que é porque realmente ela mudou o remédio. E quando ela não dorme bem é por conta do outro remédio. Então, realmente, vai aumentando a chance de você manter a problemática da insônia e virar uma consolidação aí de uma insônia, de um problema. E dependendo do remédio que você use, ter uma alteração mesmo no conteúdo onírico derivado dos medicamentos. Então, medicamento é sempre assim, acompanhamento médico, né? Tem que ter alguém junto que receitou, que está sabendo a dose e que qualquer efeito que você esteja sentindo, você tem que voltar ao médico de referência para que você possa ajustar a dose ou trocar o medicamento. Então, teve aumento de pesadelo por conta de um remédio que você está tomando, você tem que falar para o médico, né? Não pode simplesmente porque ouviu que teve aumento de pesadelo, falar, isso é normal. Não, pode ser o seu remédio que você está tomando sim, né? A Renata Lourenço aqui, eu já estou vendo perguntas aqui, viu, Silvia? Porque como é meia hora, Claro. então, né? A Renata Lourenço pergunta se o Brazozinho ajuda também em sonhos vívidos ou só em pesadelos. Olha, eu não tenho experiência de prescrever Prazozinho, já vi até relato, mas eu acho que, se eu quiser comentar, Silvia, é uma medicação que eu praticamente não prescrevo. Não sei responder essa pergunta dessa pessoa, não.
Tem uma pergunta aqui bem interessante, Gonçalves. Atenolol usado diariamente e o usuário não lembra dos sonhos, também pode causar um pouco de depressão? Na verdade, o não lembrar dos sonhos de certa forma bom. Isso significa que você não está despertando, você está acordando a noite inteira. Então, até vou voltar a esse ponto. Por exemplo, o indivíduo que tem apneia, e aí ele tem muitas pausas respiratórias à noite, ele pode despertar, e se ele despertar exatamente no sono REM, ele vai lembrar do sonho. O atenolol, então assim, ele não vai provocar você, assim, ele aumenta os pesadelos, mas tem alguns estudos que mostram que os beta-bloqueadores eles podem predispor um pouco mais à depressão. Isso é verdade. Tá? Então, aí, algumas medicações elas podem interferir. E às vezes aí é que assim, o que a gente vê, né, é as pessoas tomando várias medicações. Às vezes fica difícil saber aí o efeito de um, o efeito colateral da outra. Então, às vezes a gente tem uma coisa, infelizmente, aqui no Brasil, de automedicação, a pessoa troca medicação por conta, principalmente no sono, né? Se a gente vê Sim. todo dia aí. Se você quiser comentar um pouquinho da sua experiência aí com isso, é complicado, viu? Sim, bastante complicado. Eu estou vendo também uma pergunta da Julie. Raramente eu sonho. Poucas vezes que isso ocorre, antes de abrir os olhos, reconto mentalmente ele para não esquecer. Adorei esse comentário, eu não estava fazendo pergunta nenhuma, mas eu adorei esse comentário, porque é exatamente isso, né? O sonho da gente, ele está ali num fragmento de memória. Como há toda uma alteração neuroquímica acontecendo quando a gente dorme, e esses remédios todos, eles podem fazer uma alteração na dosagem desses neurotransmissores, e alguns deles associados ao sono REM podem de fato aumentar a vividez, né, do sonho, fazer sonhos mais vívidos e mais intensos, e se você está com alguma angústia, ele intensificar a ponto de pesadelo. Ao mesmo tempo, quando a gente acorda, exatamente esses neurotransmissores que enfraquecem a memória declarativa imediata daquilo que a gente acabou de sonhar. Então, às vezes em que ela percebe o sonho, ela fica atenta àquele fio da meada e ela vai conseguindo resgatar. Provavelmente, eu imagino, desde a última cena do sonho, ela vai trazendo como se fosse um rebobinar da fita, né? Um caminhar para trás da fita do sonho dela e ela consegue recontar para ela e ter o conteúdo todo. Então, eu adorei esse comentário, porque é uma forma extremamente importante da gente poder trabalhar o conteúdo onírico do ponto de vista existencial, mesmo que seja um sonho que não seja aterrorizante, como um pesadelo, e até para os pesadelos, porque esse recontar a gente pode registrar num papel e tem várias técnicas para a gente trabalhar. Porque pesadelos eventuais é comum a gente poder ter. Às vezes a gente está vivendo uma fase de vida um pouco mais estrangulada, mais difícil, e aí pode surgir nos sonhos esses conteúdos um pouco mais drásticos em forma de pesadelo. Mas quando a pessoa começa a ter pesadelo de forma recorrente, é o que a gente está vendo muitas vezes hoje em dia por conta dos medos, às vezes derivado de remédio, mas aí a pessoa tem um momento em que ela começou a tomar um remédio e ela percebe uma alteração onírica. Mas se não houve alteração de remédio, não deve ser o remédio. Ali deve ser, de fato, alguma angústia que ela está vivendo e que está tentando procurar esse espaço de expressão. Se ela pode fazer pegar este fio da meada e relembrar do sonho e registrar, ela tem a chance de começar a trabalhar com esse conteúdo. Pode ser, por exemplo, criando um outro desfecho, porque ela está tendo o pesadelo recorrente. Então, como se o psique dela estivesse presa, enclausurada, como um processo traumático mesmo. Ele está sempre tentando uma solução e ele não caminha além daquele ponto, né? Como se fosse realmente uma alavanca que vai até um determinado ponto e ela volta e ela atua do mesmo jeito. Então, o ideal nessa hora é começar a mexer com esse conteúdo. Porque um pesadelo eventual, pontual, às vezes a pessoa para, ela fica impressionada, ela mesma já faz uma associação. O sono está processando emoção. E uma forma do sono processar a emoção é através dos sonhos. É um excelente mecanismo de processamento emocional. Tanto que, por exemplo, o trauma, a gente tem muito o trauma, um dos sintomas é pesadelo. E o pesadelo acontece durante o sono REM. E o que a gente tem também constatado no pesadelo, quem tem pesadelo, é aumento de densidade de sono REM. Isso está muito presente em quem tem trauma.
Então, quando a gente trata o trauma, a gente diminui o pesadelo, diminui a densidade de sono REM, que é o número de movimentos oculares dividido pelo tempo de sono. Então, quanto mais movimento ocular, maior a densidade de sono REM. Então, quando você começa a trabalhar com esses sonhos, esses pesadelos que estão sendo recorrentes, e às vezes, muitas vezes até o mesmo conteúdo, ele está significando um bloqueio, uma dificuldade nesse processamento psíquico, nesse processamento emocional. Então, vale muito a pena fazer esses registros, procurar uma forma de um outro desfecho, entrar realmente, confrontar os conteúdos ameaçadores. Eu sempre uso também essa frase, tentar achar um conforto no desconforto. Para a gente achar um conforto no desconforto, a gente não pode ter medo daquilo que está nos afligindo. A gente tem que ir de encontro com isso para a gente poder conhecer essa angústia mais a fundo e a partir dela transcender. Não, com certeza. Mas eu vou até, Júlia, eu vou fazer um comentário aí até mais. Apesar de ter esse lado agora, a gente está vivendo, inclusive a Silvia está vendo muitos casos aí de estresse pós-traumático, porque as pessoas estão passando por muitos lutos e às vezes tem 2, 3 lutos ao mesmo tempo, né, Silvia? Às vezes tem perda de familiar, tem uma perda de emprego, ruptura de relacionamento. Então, a pessoa reorganizar tudo isso é quase impossível não afetar o sono e os sonhos também, né? Mas eu vou dar um lado positivo aí. Muitas assim, músicas famosas foram escritas porque o cidadão acordou no meio da noite, teve ideia e escreveu rapidinho, tá? Então, assim, porque a gente tem uma reorganização durante os sonhos da nossa atividade mental. Então, às vezes, tem pessoas aí que têm a corda de falar, nossa, que ideia fantástica. Então, escreve rapidinho ali, porque você volta a dormir. Descobertas científicas, né, Rosana? Descobertas Sim. científicas. Facilidades que a gente tem no mundo contemporâneo que foram muitas derivadas de ideias assim que realmente renovaram, fizeram uma revolução tecnológica. Então, não é para a gente achar, eu acho que essa ideia de um sono blindado, que você deita, dorme, nada acontece, como se fosse uma tela negra e que se acorda e vai no dia seguinte produzir, mata uma expressão da subjetividade. Mata a relação da natureza do ir e vir, que é a vigília, o sono, o sonho, a referência dos sentimentos, a criatividade, que é fruto de uma interação com o meio, né? E eu acho que isso que está empobrecido e muitas vezes trazendo essa angústia. Isso. Gente, estou vendo que tem um monte de perguntas aqui. Eu vou começar. A Mayra pergunta assim: a explicação para quem dorme e acorda com a sensação de apagão, como se tivesse desligado totalmente e notado estar vivo pela manhã. Eu acho que ela quer dizer que ela não lembra de nenhum sonho. Você quer isso? Eu acho que sim. Eu acho que ela quer. Sim. Se há uma explicação para uma pessoa que de repente apaga completamente, como se tivesse desligado totalmente à noite, e aí ela acorda e percebe que ela está viva de manhã, como se ela tivesse morrido, igual Morfeu, né? Não é à toa que Morfeu é o deus associado ao sono, à noite, né? E eu acho que a pessoa está tendo um sono pesado. A gente tanto pode ter isso derivado de um medicamento, alguns medicamentos fazem esse tipo de reação, da pessoa de fato não ter essa memória e ter uma sensação de apagão, porque é muita sedação, como há situações em que a pessoa pode estar privada de sono, e na privação de sono o cansaço é tão grande que o próprio corpo procura compensar o déficit de sono em termos de uma diminuição da quantidade de sono, aumentando a qualidade do sono naquelas fases que você tem um processo de sensibilidade aos estímulos externos reduzida, bem aumentado, ao contrário, o limiar está muito alto, então você não facilmente acorda, então a sensação pode ser sempre de uma busca que o corpo está tentando reparar. E acredito que sono de crianças que não estão necessariamente privados de sono, mas estão mais despreocupadas, né? Rosana, você pode também complementar isso, porque você está sempre também com esse público infantil. É um sono também que a criança se entrega para o dormir. E na hora que só que a criança lembra dos sonhos e ela está ali mais ativa, às vezes, na memória dela, adolescente. E o adulto, às vezes, se desconectou disso, engata numa terceira, mas se ele estiver bem calmo, pode acontecer dele também ter esse apagão. Não é um problema, exceto se for, eu acho que sedação, né? Sim, é verdade.
Mas você falou de criança, Silvia, realmente a gente viu um aumento aí nesse período aí, a minha experiência dos trabalhos aí, que realmente aumentou muito aí. As crianças têm um sono mais agitado, acordam mais, relatam mais pesadelo. Até síndrome do pânico em criança eu vi, em criança assim, saudável. Eu fiquei até meio assustada. Mas vamos responder uma pergunta aqui da mamãe prática, bem interessante. Existe alguma explicação para ter o mesmo pesadelo com frequência, Silvia? Olha, então, eu acho que eu até estava comentando um pouco sobre isso, né? O mesmo pesadelo com frequência. E isso acontece bastante em transtorno de estresse pós-traumático, e é a tentativa de tentar elaborar aquela emoção que está congelada, parada no tempo. E às vezes pode acontecer, não porque você viveu um trauma, mas por alguma questão que a pessoa esteja atravessando na vida dela, e que aquilo encontra a expressão onírica de uma determinada forma, né? E que também não está conseguindo ir além disso. Eu me lembro quando eu era criança, eu sonhava com uns dinossauros que vinham e eles atravessavam, eu morava perto do Parque do Ibirapuera, eles vinham do Parque do Ibirapuera, eles vinham andando, caminhando na direção da minha casa. E eu sonhei isso algumas vezes. Teve algumas vezes, mas eram em épocas que eu tinha alguma, provavelmente, eu não me recordo que era, eu não fiz associação, mas provavelmente eram épocas que eu devia estar vivendo alguma crise qualquer ali de elaboração, e esse sonho se manifestava desse jeito. Então, sonhos recorrentes acontecem, ele pode estar associado com uma forma de elaboração psíquica de algum conteúdo da sua vida, entendimento sobre a vida, e se ele é igual recorrentemente dentro de um período, talvez valha a pena você procurar uma forma de elaborar isso. Se você tiver passado por um trauma, grandes chances de você estar expressando um dos sintomas de trauma, e trauma tem tratamento não farmacológico, com técnicas muito rápidas de você realmente transpor o bloqueio emocional que está congelado. Perfeito. Última pergunta, por causa do tempo, mamãe prática. Por muito tempo sonhava que estava dormindo e não conseguia acordar. Aprendi que era um episódio de paralisia do sono. Essa paralisia seria um tipo de pesadelo? Posso responder, Silvia? Pode, Você quer claro. responder? Não, pode responder. Não, então, assim, na verdade, a paralisia do sono também é um fenômeno do sono REM, mas a paralisia do sono não tem nada a ver com o pesadelo. A paralisia do sono é aquela sensação de ficar, você não consegue se movimentar, geralmente no início ou ao despertar, mas não é um pesadelo, né? Não tem nada a ver, não. Mas faz parte aí do mesmo grupo. E eu tô correndo para responder, Silvia, porque já passamos 1 minuto até, viu? Olha, eu peço desculpas aí, que sempre eu acabo pulando aqui alguma pergunta aí, mas realmente a gente tem um tempo aí, e aqui a gente tem uma live atrás da outra, viu? Peço, se alguém quiser semana tá depois, intensa. muitas lives aí, então a gente tem que respeitar o horário do próximo aí, né, Silvia? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta em particular, pode fazer para mim, Rosana Cardoso Alves, ou para a Silvia, no A Casa do Conhecimento, que a gente está muito disponível aí, que esse é um assunto que a gente adora, né, Silvia? E já fica combinado, ano que vem vamos fazer de novo, tá bom? Tá bom, combinado. Aí a gente vai no avanço. E quem tá sabe ótimo. faz alguma coisa presencial até. A gente até pode fazer, mas aí as duas juntas também é mais agradável. Vamos! Vai ser uma delícia. Esse é um assunto que eu quero estudar cada vez mais, então vai ser ótimo. Com certeza. Vamos estar mais afiadas. É isso mesmo. Rosana, eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer a ABS pela sua oportunidade, essa semana intensa que as pessoas estão aderindo muito, e eu acho que está sendo fantástico ajudar a população a saber mais. Quero agradecer a todos os presentes aqui pelas perguntas, pela participação. É muito bom poder fazer parte desse grupo. E eu também quero agradecer você muito, Silvia, agradecer aí sua disponibilidade, todo o trabalho da ABS aí que está sendo fantástico, e agradecer aos participantes aí que estão a todo vapor também. Então, eu acho que o seu objetivo é educar a população na área de sono, eu acho que realmente está. Então, vão ser aí difusores aí, facilitadores do conhecimento. Eu agradeço a todos, boa noite e bons sonhos a todos aí, viu? Silvia, obrigada. Isso aí. Prazer em obrigada. Tchau. Prazer meu. Tchau, beijo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.